Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Deus é poderoso. Deus é fiel, verdadeiro e digno. Que o povo de Deus seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastora Sandra, Deus abençoe. Taíde, paz. Taíde que deu um tapa aqui, ficou bonito. Natália, Deus abençoe a vida de vocês que vão entrando nesta live. Hoje o Senhor colocou um direcionamento sobre a minha vida. Deus falou comigo na sua live, pastora Sandra. Eu tinha acabado de orar em algo e o Senhor falou comigo. Pode ter certeza disso. Deus agiu de um certo modo diante daquilo que nós estávamos precisando ouvir. Diana, seja bem-vinda. Natália, Toca do Corte, a Taíde. Deus ele tem o melhor para as nossas vidas e Deus ele tem um direcionamento certo diante de tudo e de todas as coisas. Eu peço que vocês puderem compartilhar a live. Hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Eu quero iniciar esta semana falando sobre oração, a oração que faz efeito. Pai do Senhor, irmã Jacira, seja bem-vinda. Eu quero falar sobre hoje a oração que faz efeito. Tiago, irmã de Leusa, Deus abençoe. Muitos de nós, às vezes, não sabemos que tipo de ferramentas e estratégias nós devemos orar a Deus e alcançar alguma coisa com Deus. Entenda, a oração, sem ela, como assim sem ela? Uma ferramenta tão poderosa, nós não conseguimos vencer aquilo que Deus quer colocar sobre as nossas histórias. Sem ela, nenhum relacionamento, sem uma conversa, porque hoje eu tenho a oração mais como um diálogo, uma conversa. Hoje me tranquei no quarto, desde as 16 horas estamos aqui em oração. E só estou entrando na rede social agora para fazer uma live e assistir a live da pastora Sandra. Mas eu quero vos dizer que sem um diálogo com o Senhor, não tem como vencer. Não dá para vencer as coisas deste mundo, não dá para vencer nada. E o adversário ele tem ferramentas certas, ferramentas certas para trabalhar contra as nossas vidas. A oração ela tem um poder gigantesco e as ferramentas que nós devemos usar juntamente com a armadura de Deus, que muitos falam de Efésios 6, só se lembram da armadura, mas entende que em Efésios 6, 18, 17 ali, no seu capítulo, no seu versículo 18, ele tem um complemento que a gente não pega, a gente só para ali nas armaduras e fala assim: meu Deus, eu estou revestido de toda a armadura, eu peguei só algumas coisinhas, eu estou com capacete, eu estou com sapatos, eu estou com o escudo da fé, tudo muito lindo. Mas o verso 18 é onde está o segredo. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas estou dando uma passada por cima. Pai do Senhor, irmã Aline, seja bem-vinda. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Depois de estar revestido da armadura, da couraça da justiça, do cinto, da palavra de Deus, do escudo, do capacete da salvação, eu quero te dizer que o segredo não está na armadura. O segredo de Davi ao derrubar aquele gigante não estava na armadura de Saul ou na armadura que ele fosse vestir. O segredo nele estava na comunhão e no relacionamento com Deus. O segredo não é aquilo que você está se vestindo, ou está olhando, ou está falando, não. O segredo da vitória é simples e está na oração. E muitas das vezes o adversário ele vem diante de nós e nos acusa de algo que nós cometemos lá atrás. E ele faz com que a gente fique ali toda vez pensando que está sendo acusado. Ele tira a nossa confiança para orar. E uma das ferramentas que Satanás usa contra as nossas vidas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela, e tentar finalizar o mais rápido possível, porque a partir de amanhã eu quero dar esse estudo sobre o poder da oração eficaz em nossas vidas. É algo tremendo, é algo forte. Por que isso? Porque quando nós somos direcionados, e esta live tem o intuito de te direcionar para a obra de Deus, para a vida, com palavras que vá de encontro àquilo que você vai utilizar lá na frente diante de um propósito ou diante de um processo.
Entenda, as palavras que saem daqui são palavras de direcionamentos embaixo de oração e muito pedido de Deus. Então assim, diante de tudo isso, hoje eu quero falar um pouco da confiança que Satanás às vezes tira de nossas vidas. A paz do Senhor, irmã Zilene, Deus abençoe. Eu quero falar um pouco das confianças que o diabo ele tira. Uma das ferramentas que ele usa, ele nos condena. Como é? Ele nos condena pelos nossos atos. Ele nos condena diante das situações. Dona Maria, seja bem-vinda. Mãe da Mônica, mãe do Leandro, seja bem-vinda. Avó da Júlia. Ele constantemente, ele arranca a nossa confiança em Deus. Pai do Senhor Gabriel, seja bem-vindo. Ele constantemente tenta tirar a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. Como assim a confiança? Ele tira a confiança na oração que nós temos. Ele tira a confiança do poder da oração que é tão eficaz. Ele nos desanima diante de algumas coisas e diz assim, olha, você não pode orar. Você não tem poder para orar diante disso tudo. Meu Deus, você não tem poder de falar nada. Kennedy, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Estamos em oração pela sua vida, viu? Stephanie, paz do Senhor, já vai fazer uma oração aqui. A Stephanie vai trazer algo, mulher de Deus, tem umas boas reflexões. Deus vai usar essa moça aqui ainda. Entenda, quando eu vejo, quando você está sem confiança para algo, você não consegue ir além. Mas quando Deus ele entra e restabelece a sua confiança, ou seja, dá ânimo a você, o inimigo ainda vem tentar tirar isso de você. Por quê? Porque é uma ferramenta que ele utiliza. Ele sabe do poder da oração. Pai do Senhor, Andriele, seja bem-vinda, menina. Deus te abençoe. Olhe, preste atenção. Deus, ele nos dá ânimo. Ele nos dá força, ele nos dá tudo. Só que quando Satanás vem... Hoje não, pastor. Tá bom, fique em paz, menina. Eu te pego outra hora. Outra hora você vai entrar aqui para dar um brado. Se quiser só orar, falar alguma coisa, se Jesus é bom, tá com a oportunidade. Andriele também, tá? Tô esperando você ainda, menina. Vamos lá. Veja, o que o inimigo ele tem de prazer em nossas vidas, ele utiliza algumas ferramentas que são contra as nossas histórias. E uma das ferramentas que ele utiliza ele vai contra a nossa confiança. Ele vai contra a nossa paixão. O que é a paixão? A paixão é vontade de estar diante da obra. Ele quer tirar o nosso ânimo, nos desanimar diante de algumas situações. Entenda que quando ele vem também, ele vem contra o nosso foco. Por quê? Ele quer tirar o nosso foco. Eu já ministrei algo aqui nesta live falando sobre se desviar de pequenos e olhar para o gigante que é Davi, que é Golias. Então assim, ele também vem contra a nossa identidade, nos afrontando de quem nós somos. E muitas das vezes ele também vem contra a família, contra a nossa confiança, contra o nosso chamado, contra a nossa pureza, contra o descanso que nós temos, contra o nosso coração. E muitas das vezes ele vem atacar diante dos nossos relacionamentos. Mas hoje eu quero só abordar sobre o tema contra a nossa confiança. Quando o diabo ele utiliza esta ferramenta e estratégia contra as nossas vidas, isso nos abala. Por quê? Porque diante da nossa confiança, ele vem colocar como se nós tivéssemos culpa. Ele vem acusar os nossos erros do passado. Constantemente ele vem diante de uma pessoa, diante de alguém, e vem falar, olha, você quer o quê? Você errou. Você não pode falar nada, você errou. Ele te traz uma condenação em que Cristo Jesus já nos perdoou. E aí ele faz com que nós pensássemos, ou seja, ele domina a mente, uma das nossas fraquezas, e faz com que a gente pense que ele tem razão. Nos desanima através desta palavra. Ele nos bate na maior certeza da nossa história. Qual é a confiança? Como que é isso? Ele quer abalar a sua confiança. Ele quer mostrar para você que a sentença dele, que ele já é um condenado, ele quer ultrapassar para a sua vida e para a minha vida. Veja, ele já está condenado desde a criação. Evangelista Cida, Deus abençoe. Ela está no projeto também Amor e Oxigênio. Sigam essa moça, mulher de Deus. Logo, logo ela vai estar aqui ministrando. Só que a live ainda está pequena para ela, ela é grande. Brincadeira, Cida. Você sabe que a gente está junto, palhaça. Entenda, é uma forma carinhosa que nós temos. Preste atenção. Diante de tudo isso,
eu venho entender que uma das ferramentas utilizadas para o adversário sobre as nossas vidas é nos prender em condenações que o Senhor já nos libertou e nos perdoou. Olha só, veja, quando você entende que Satanás já está condenado no princípio do mundo e que a condenação dele vem seguindo e ele já sabe que ele está condenado, ele quer fazer com que nós entramos no papel dele, no lugar dele. Como assim? Quando ele entende que a graça na cruz nos perdoa dos nossos pecados, desde que nós nos lançamos com arrependimento sério e louvando o nome do Senhor, ele não entende este perdão que Jesus deu para nós e nos dá constantemente e não deu para ele. Por quê? Porque ele só pensou em ser semelhante ao Altíssimo. Ele não concluiu isso, ele pensou. Ele desejou no seu coração. Ele não praticou 100%. E o Senhor já derrubou ele do céu e não perdoou. Então, diante desta acusação, diante de tudo isso, ele coloca no nosso coração, às vezes, o sentimento de acusação. E esse sentimento de acusação nos causa desânimo diante da oração. Porque entramos numa oração com Deus, eu não posso orar para Deus. Porque se eu orar para o Senhor, Ele nos acusa. E isso faz com que você perca a habilidade com a principal ferramenta que o Senhor tem sobre as nossas vidas e nos deixou de graça. Como é? De graça. Você não precisa ir atrás de dom, você não precisa jejuar por ela, você não precisa se fortalecer por ela, você não precisa comprar ela numa igreja, você não precisa abençoar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, é de graça, é só você e ele, é uma conversa. Você tem o direito de se ajoelhar e falar com ele e receber do céu a resposta. Veja, quando ele vem diante da acusação, aí ó, ele já está condenado e não quer ir sozinho. Olha o comentário da Stephanie, é isso mesmo. E quanto ele puder descer com ele vai levar. Ele levou 1/3 dos anjos do céu que estavam vendo Cristo ali. Ele conseguiu, diante da astúcia dele, levar 1/3 diante do céu. Aí eu te pergunto, quantos você acha que ele vai levar da terra? Sendo os anjos vendo Cristo, vendo o Senhor. E aqueles da terra que não veem? Olha esse hino. Nenhuma condenação há para quem Meu Deus. está em ti, Jesus. Escuta esse hino. Cuja vida coberta está pelo sangue. A tua vida está coberta pelo sangue que desceu na cruz. Felipe, sobrinho do Abel, seja bem-vindo. Estivemos hoje ali. Deus abençoe sua vida. Ele olhou para mim e falou que eu não pareço que fica lá. É que eu sou livre, Felipe. Eu sou um escravo de orelha furada, livre. Mas ele conhece a gente, eu conheço esse jovem desde criança. Presta atenção. Eu vou deixar ele bem baixinho, o louvor de fundo. Eu vou entrar agora no texto em que vou ler. Diz assim, Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. O único livro da Bíblia que em 16 anos eu não li. O único. Eu já ministrei em alguns lugares, me converti numa pregação na igreja do pastor Tiago, usando a pastora Marisa, uma outra Marisa. Ela pregou em Apocalipse 2:9. E aqui é muito raro eu ministrar no livro de Apocalipse porque eu não li. Eu não vou me aprofundar no contexto. Eu tenho estudo para me aprofundar no contexto, mas hoje eu quero pegar só esta parte. Olha aí, ó, Andriele, vamos fixar esse comentário da Andriele. Veja, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Aleluia. Meu Deus. E Satanás. Olha. Eu sou retardado, só pode. Escutem. E foi expulso. Eu acabei de ver isso, eu não tinha visto isso ainda, tá? E eu já li esse versículo hoje umas 4, 5 vezes. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Como assim? Diabo não é o Satanás? Jesus. Que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Depois eu vou trazer algo sobre isso. Diabo e Satanás. Gostei desse negócio. Eu vou atrás. Minha mãe entrou na live. Vitória, seja bem-vinda aí. Ela está ali no outro quarto. Não está entendendo o meu confinamento aqui no quarto, mas há um propósito debaixo disso, mãe.
Então, verso 10 diz assim: então ouvi uma voz no céu, uma forte voz no céu. A minha tradução é uma Almeida corrigida, revisada e atualizada. Essa Bíblia aqui, ó, século 21. Boa, bonita e barata. R$35 eu paguei ela na Conte. E indico. A tradução dela é perfeita. Hoje eu estava lendo um texto com 5 traduções diferentes. 5 versões diferentes. Eu posso te garantir. Essa aqui é a melhor. Ela tem uma linguagem muito simples e muito fácil de se entender. É algo muito bom. Vamos lá. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, porque o acusador de vossos irmãos, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. E ele que de dia e noite acusava diante do nosso Deus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. Eu quero te dizer algo aqui. E eu acredito que através do que eu vou lhe dizer e vou ministrar sobre a sua vida hoje, algo vai mudar na sua história. Eu tenho entrado nestas lives com um propósito. Eu estou fundando também um projeto mais para frente. Deus está colocando algo na minha cabeça. Mas este projeto e as minhas lives, eu até postei algo no Instagram hoje, mas eu quero dizer que o meu intuito aqui é direcionar as suas vidas e as nossas vidas. Ajudando vocês em oração, eu me ajudo também. Quanto mais eu oro pela sua causa, eu oro por você. Você chega aqui, eu vou orar por você 5 minutos. Se tiver 10 pessoas, eu já oro 50 minutos. Se tiver 20 pessoas, eu vou orar quase 2 horas. E eu gosto de orar. Então, me chama, eu gosto de orar pela sua vida. E assim faz com que eu tenha mais intimidade e relacionamento com Cristo. Vamos lá. Diante deste texto de Apocalipse 9, o livro da Revelação, eu vejo que... Eu vou falar um pouquinho sobre o autor, tá? O autor, ele era alguém, João, o amado, aquele que deitava no peito, que quebrava todo tipo de protocolo que podia imaginar na época. João, eu tenho uma tese minha, é minha, tá? É minha, Cleiton Soares, não é de ninguém, é minha. Eu penso que Paulo, por mais livros que ele escreveu diante da Bíblia, e João, ele estava num episódio tão único. Qual episódio esse? Quando ele vem a ter com Jesus pela primeira vez, ele era discípulo de João Batista. Então, quando ele se apresenta diante de Jesus, ele vinha trazendo uma indagação. Qual indagação? Ele vinha através de uma pergunta. Que pergunta é essa? Senhor, teu primo João está no cativeiro, na 3ª cela, encarcerado. Ele mandou eu te perguntar se o Senhor é o mesmo. Se é você mesmo, ou se eu vou, ou se ele tem que esperar outro. Quem é João Batista? João Batista, primo de Jesus, que eu também tenho a teoria, Cleiton, e já tenho base para isso fora disso, que quando Isabel é visitada por Maria, e a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com ela, vai depressamente até Maria, e chegando ela diante de Maria, de Isabel, quando foi cumprimentada, a Bíblia diz que o seu filho dentro do seu ventre se alegrou. E Isabel declara, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Fiz uma oração de Pai Nosso? Não fiz isso. A Dia Sara está pedindo para participar. Daqui a pouco eu te deixo. Depois da palavra eu deixo você entrar. Preste atenção. Quando eu entendo que João Batista, conhecia Jesus como primo desde o seu nascimento até a sua história. Diante de tudo isso, ele acompanhou quem era o Messias, ele sabia quem era o Messias, ele pregava do Messias, ele vivia pelo Messias, ele foi para o deserto, ele voltou, cumpriu-se tudo que tinha na palavra, ele chegou a batizar o Messias, ele viu uma pomba pairando sobre a cabeça do próprio Jesus e uma voz que gritava dizendo do alto dos céus, olha, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Esta voz, eu não vou entrar nestes detalhes porque aí é uma mensagem à parte, mas eu quero te dizer que esta voz foi o próprio Jesus, o próprio Deus assumindo a paternidade de Jesus Cristo como o Salvador da Terra. Entenda, Jesus fez proezas. João anunciou a vinda de Jesus. João anunciando a vinda de Jesus, andando com Jesus, pregando de Jesus, ele não poderia estar oscilante na fé num momento difícil. Como é?
ele se perdeu diante de uma dificuldade e de uma acusação que cairia sobre a cabeça dele, imposta pelo adversário, o acusador, tentando acusar ele de muitas coisas, e diante do Senhor ele não recebeu uma acusação, mas diante de um rei na terra ele recebeu uma acusação. E aquilo que ele acusava diante dos outros veio diante dele. Ele acusava que o rei era adúltero, ele acusava que pessoas eram uma raça de víbora, cobras, mandava se converter. Eu não estudei essa palavra, desceu aqui agora e eu vou falar. Eu sou o tipo de pessoa, meu primo Thiago sabe como eu sou, eu espalho as bíblias e vou estudando e entrando, mas nesta live Deus tem dado as coisas na hora, eu não tenho estudado. A Diana, estivemos numa chácara, ela sabe disso, eu não estudo, eu fico ali e converso com Jesus e ele vai me dando. É porque esta live eu não quero algo teológico, nada disso, se quiser a gente pode se aprofundar, mas num direct. Mas aqui eu quero algo mais simples, direcionado, de fácil compreensão. Vamos lá. João, ele estando diante da situação de preso, ele pega e indaga, vai lá e pergunta a Jesus, meu primo, se é ele ou se eu preciso esperar outro. O cara ouviu dos céus, ele ouviu a voz que veio do alto dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele tinha confiança em falar de Jesus. Daí, Tiago, este homem tem muitas bíblias, verdadeiramente. Eu gosto de presentear e receber presente de Bíblia. Bíblia é Bíblia. Veja, diante desta situação, que João escuta o Senhor falar, ele poderia ter tirado todas as dúvidas, ele teria que ter a confiança até o final. Mas dentro do acontecimento e dentro da situação, Satanás ele abalou a confiança de João. E não é fácil isso, eu não estou batendo em João, muito pelo contrário. Minha live aqui não é para bater e nem julgar ninguém. Eu só quero te dizer que somos humanos do mesmo jeito. Eu sinto dor se me apertar do mesmo jeito as pessoas que estão aqui. Há pastores nesta live. Tiago é pastor, meu primo, homem de Deus. Pai, senhor Erivelto, bem-vindo, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe o seu trabalho. Se tiver trabalho em casa, Deus abençoe a sua família. Veja, quando o Senhor dos Exércitos, tem a pastora Sandra também aqui, outra pastora, mulher de Deus. Quando a mente de João Batista foi tomada diante de uma prisão, eu acredito que ele se recuperou depois. Mas até então, neste momento que o diabo pensa que estava tomando João Batista, ele estava perdendo um outro João. Isso desceu agora. Enquanto o diabo pensava que estava tomando a mente de João Batista, o Senhor estava ganhando 2 discípulos. Os 2 discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Cristo. Então, enquanto o diabo pensa que está tomando a tua mente com um, o Senhor manda 2. Eu vou roubar João Batista, e ele é valoroso. Ele foi um homem que apregoou o teu nome na terra. Ele foi um homem que foi diante de ti. Ele foi um homem que viveu no deserto. Ele foi um homem que foi além. Ele foi um homem que tem poder. Ele foi um homem usado pela autoridade. Ele foi um homem que viu e ouviu a tua voz. Ele ouviu o próprio Deus falando. Então Satanás pensou, eu vou tomar a confiança deste homem. Eu vou tomar as estruturas deste homem. Eu vou tomar João Batista para mim. Eu vou tomar a tua vida para mim. Hoje a tua vida pertence a mim. Então veja isso como é forte. Se a vida de João Batista, que ouviu Cristo, eu não aguento da presença dele, o meu amigo está sentado ao meu lado. Veja bem, escute, quando você entende, ele acabou de soprar esse segredo no meu ouvido, preste atenção. Quando você entende isso, que quando o diabo pensa que está tomando um da sua vida, ele está trazendo 2, o Senhor dos Exércitos. Veja bem, quando o diabo pensou que estava tirando João, um simples João, um que tinha ouvido falar de Cristo, que anunciava a Cristo, que enfrentava todo mundo, que tinha só visto uma pomba, ele só teve uma visão, a pomba, e o ouvir falar, ele ouviu a voz do Criador. Ou seja, diante disso, Satanás pensou, estou tomando o maior homem da terra para mim, e Deus e o próprio Jesus não vai poder fazer nada. Porque a minha confiança, a confiança dele eu estou tirando. Porque eu coloquei ele dentro desta cadeia, o próprio Jesus não vai poder tirar. Porque foi um decreto do rei da terra. Ele é rei do céu, ele não ainda assumiu seu reinado na terra. Enquanto isso, ele está debaixo da ordem de um rei. Porque dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu estou aqui, mas eu preciso cumprir a ordenança de um rei. Ainda que ele não tenha nenhum tipo de ordem sobre a minha vida. Ainda que ele não tenha poder nenhum sobre a minha vida. Mas eu estou debaixo de uma ordenância. Eu tenho que respeitar a lei do rei. Se o rei mandou prender João Batista, eu não posso soltar João Batista.
Como é? Eu não posso soltar João Batista. Eu poderia soltar depois que eu subisse aos céus. Mas enquanto eu estou na terra, eu não posso ir de encontro, porque ainda não é chegado o meu tempo de entrar nesta afronta. Não é chegado o meu tempo de tomar a frente e entrar nesta afronta. Eu quero lhe dizer, há um tempo determinado no Senhor para agir em todo tipo de processo e situação. Mas eu quero te dizer que Deus, ele nunca vai ficar parado. Então quer dizer que o diabo está tomando a confiança de João. Olha, vai lá para vocês dois. Vê o que está acontecendo aqui, ó. Muitos são curados, paralíticos estão andando, o nome do Senhor é anunciado, o evangelho está chegando, surdos estão ouvindo. Tá bom. E João, eu fico imaginando João, não Batista, o outro, o que escreveu o Apocalipse, olhando. Meu Deus. João, ele tem uma palavra dura, mas esse homem, que homem é esse? Foi amor à primeira vista. Meu Deus, que homem é esse? Olha quantos curados. Senhor, aquele cara ali era coxa, eu conheço ele. Meu Deus, que encontro eu estou tendo com esse homem, eu preciso seguir ele. João Batista, eu já vi muita coisa com João, mas igual isso aqui eu nunca vi. E o diabo nem vendo. E o Senhor já trabalhando no coração de João. Ele vai tirar um João, mas eu vou levantar outro. Ele vai tirar um João, mas eu vou levantar outro. Mas antes disso eu quero dizer que não houve homem na terra como João. Satanás, você quer tomar ele? Então toma. Não tem problema não, vai lá. Imagina que você vai tomar a mente dele. Enquanto isso, sendo trabalhado. Sabe a resposta de Jesus? E eu vou trazer ela qualquer dia aqui. É uma mensagem que é um pouco dura, mas é uma palavra de Deus. Quando o Senhor vira para João e fala assim, olha, diga a João que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que isso? Diga a João que eu posso escandalizar. Diga a João que eu posso fazer. Eu posso tirar ele da prisão agora, mandar um anjo e tirar ele de lá de dentro. Mas hoje eu não vou fazer. Alabarai. Como é? Hoje eu não vou fazer. Eu tenho poder. Eu poderia ter livrado os meninos do Egito. Eu poderia ter livrado os meninos de 2 anos para baixo, que quando eu tive nascimento escondeu Natanael e João também floresceu. Foram os 3 únicos que sobreviveram daquela época. Eu poderia ter livrado todos. Eu poderia ter livrado o meu povo das mãos de Faraó. Eu poderia ter livrado todo mundo. Eu poderia ter livrado José de dentro do calabouço. Eu poderia ter livrado todos que você puder imaginar. Mas diga para João, eu poderia ter livrado Daniel antes de entrar na cova, mas eu livrei ele dentro da cova. Eu poderia livrar o meu povo dos ataques dos assírios, de todo mundo. Eu poderia fazer. Mas diga a João que não se escandalize, porque eu não vou fazer. Eu não vou tirar ele. Porque este momento de confiança foi algo natural. O espiritual João viu. Agora o natural é só você crer. Como assim é? Você trabalhar sua mente naquilo que você viu. Naquilo que você está ouvindo no dia de hoje. Você trabalhar diante de um direcionamento sobre o poder da oração. E aqui eu estou te dando uma estratégia que Satanás usa contra a sua vida e contra a minha. Ele quer tirar as nossas confiança do poder da oração. E quer colocar uma acusação diante disso que você cometeu lá atrás. Então nesta hora eu libero uma palavra sobre a minha e a tua vida. Não há acusação. A acusação que estão te acusando, alabaraçaio. A acusação que estão te acusando, que te acusaram hoje. Hoje eu fui acusado de uma. Eu quero te dizer que ela não existe mais. Como foi lançada no mar do esquecimento. Mas pastor, eu cometi agora há pouco. Você consegue entender o que o Senhor está falando para a tua vida? Esta acusação que você fez agora, que o inimigo já te acusou diante disso, o Senhor apaga ela agora. Como é? O Senhor apaga ela agora. Sabe por quê? Porque isso não vai abalar a tua confiança. Pai do Senhor, irmã Miriam, isso não vai abalar a tua confiança. Isso não vai abalar o teu poder da oração. Isso não vai abalar aquilo que eu estou planejando e plantando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu ministério. A confiança, a palavra, a oração, o poder, a comunhão, a santidade, o diálogo. Aquilo que você está começando a criar diante de Cristo. Eu quero te dizer que esta acusação, que esta tentativa de tirar a tua confiança, eu repreendo ela agora em nome de Jesus. Eu acabei de cometer, pastor, já me acusou. Fique em paz. O Senhor te perdoa. Como é? O Senhor te perdoa agora e te levanta a tua confiança. Como é? Veja, o meu Deus, ele não perde. Satanás pensou que vai te tirar do caminho da oração. Satanás pensou que está te tirando do caminho da oração. Mas eu quero dizer que hoje ele não vai perder nem você e nem aquele João.
Quando João volta para João Batista e diz assim, olha, teu primo mandou dizer isso. João se despede dele. Fala, João, eu vou seguir teu primo. Como é? Eu vou seguir teu primo. Hã? Eu me apaixonei por ele. Eu vou seguir o teu primo, João, porque ele tem algo diferente. Pastora Marisa entrou na live. Nós continuamos de joelho, Pastora Marisa. Deus abençoe a sua vida. Veja, quando João vai se despedir do outro João, o Batista, ele diz assim, eu vou seguir seu primo. Como é? Eu vi algo nele que... Kátia, seja bem-vinda. Eu vi algo nele que é diferente, João. Desculpa. Eu tô amando o seu primo, eu vou atrás dele. Alabarai. Nerácia. Eu tô indo lá. Como é? Eu vou lá. Fazer o quê? Lá com o João. Lá com Jesus. Eu vou seguir ele. Eu vi coisas que... É ele. Não tem por que você duvidar. Ele é o Messias. Não manda eu perguntar isso. Ele mandou te dizer isso aqui, ó. Que muitos estão acontecendo, mas ele não disse nem eu sou. Ele poderia ter dito assim, Jesus. Diga a ele que eu sou. Acabou. Morreu o assunto. Ele ia voltar e falar, ó, é ele. Mas João indagar, por que eu não saio daqui? Eu quero te dizer algo da parte de Deus. É ele que está falando com você. Ainda que você duvide por causa da situação, do momento, do processo, de tudo isso, não duvida. O que está acontecendo sobre a sua vida é Satanás tentando tirar sua confiança no poder da oração e no poder de Cristo. Por quê? Porque a única ferramenta de graça dada pelos céus é uma das que tem mais poder, se eu não digo a mais poderosa, que é a oração. Então, diante de tudo isso, você acha que o Satanás vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar onde? No seu presbitério, na sua igreja, na sua Bíblia, no quê? Ele vai trabalhar na sua palavra? Ele te cegar, ele não pode. Porque ele só toca em você se o Senhor permitir. Então ele não pode cegar você de ler a palavra, de se alimentar de uma grande ferramenta. Ele não pode parar você, ele não pode tocar em você e pedir que você ande. Só se o Senhor permitir. Qual é a única ferramenta que ele pode pensar em tocar? Que muitas das vezes está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. É o poder da oração. Porque se você não tem um poder de comunhão, de oração com o Senhor dos Exércitos, automaticamente você começa a perder na batalha, e começa a indagar, e começa a mexer a mente, começa a achar que não é Ele, e começa a achar que a situação que você está passando é porque Ele te abandonou, é porque a sua oração não está sendo ouvida, é porque o Senhor não quer te ouvir de verdade. Volta a confiança. Como é? Volta a confiança. Como assim? Volta a confiança. Eu quero te dizer que nesta live, o teu acusador, o meu acusador, lá naquele dia aqui, ó, já está determinado a sentença dele. Ele não tem para onde correr, está determinado. Eu li a sentença dele aqui desde o primeiro dia. Cabe a você, quer ir com ele? Quer ir com... É isso, desculpa, a palavra certa é essa, quer ir com ele? Por quê? Porque o que ele está fazendo é isso. Ele está tentando tirar a sua comunhão com relacionamento com o eterno. Diante deste processo que o Senhor permitiu sobre a sua história e sobre a minha história, o que o Senhor quer é o seguinte: filho, vamos afiar essa sua ferramenta. Qual é? A que eu te dei. Qual? A que você nasceu. Qual? A oração. A comunhão. Veja, eu não ia tocar no assunto, mas o Senhor me fez lembrar aqui agora. O meu amigo soprou aqui. Escute. O amigo que eu digo é Jesus. Não tem ninguém dentro deste quarto, a não ser Ele. Preste atenção. Alabarai, comunde, anassai. Vai conseguir, Aline. Você vai conseguir. Depois desta palavra você vai conseguir. Porque o inimigo vai ser repreendido da tua mente. A confiança vai voltar. Preste atenção. No jardim. Quando estamos dentro do jardim, Labará, subiadacai. Quando estamos dentro do jardim, Adão estava no jardim, fazendo tudo de bom. Na viração do dia, ele tinha o quê? Uma oração. Com quem? Uma conversa com quem? Com o Criador. Lindo, maravilhoso. Aí Adão vai, se descuida, porque o erro de Eva foi porque Adão não guardou aquilo que foi dado. Uma outra hora eu penso, eu não acuso Eva, tá? Pra mim quem errou foi Adão. Chegando lá, se segura, Adão. Uma mãozada na sua orelha. Preste atenção. Diante de tudo isso, quando cometem um erro, o acusador entra e já começa a acusar ele, fala, ó, ele errou. Pecado
que ele cometeu, Adão, já começou a ser trabalhado na mente. Como assim? Porque quando Adão foi ter novamente com Cristo, e Cristo chamou ele o próprio Deus, você acreditar Jeová, Jesus, é o mesmo. Quando ele veio e diante disso falar com ele, para você que não entende a Trindade, eu vou tentar explicar ela de uma forma bem besta, para ver se você consegue entender. O que é um ovo? O que consiste um ovo? Casca, gema e clara. E não deixa de ser um ovo. Clara de um ovo, casca de um ovo, gema de um ovo. Consegue ver a Trindade nisso? A Trindade em tantas as coisas que nós vivemos no dia a dia que a gente muitas das vezes não consegue entender. Mas tudo bem, vamos lá. O que Adão fez? Se escondeu. Por quê? Porque o acusador tomou a mente dele. Falou, você acabou de pecar ali, ó. Você fez uma coisa que Deus falou que não era pra você fazer e você fez. Agora você não pode mais conversar com ele, se esconde. Como é? Se esconde, você não vai mais falar com ele. Agora ele não vai te perdoar, agora ele vai te matar, ele vai te mandar para uma outra terra como ele me mandou caído do céu. Elebe, assaio. Preste atenção. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua história, sobre a tua história. Toda acusação que está te fazendo não orar, não ir diante da presença dele. Calma. Calma. Já chega a hora dele. Aí Adão se esconde diante da presença do Senhor. E o Senhor começa a procurar e ele está escondido. Porque o erro está diante dele. Os nossos erros estão diante do Senhor. O diabo não precisa acusar, porque o Senhor já sabe até quando nós vamos pecar. O diabo vai de teimoso, de enxerido, esse feioso. Ele vai lá só de teimoso, de besta que ele é. Pai do Senhor, irmã Cátia Santos, Deus te abençoe. A você, o Danilo, os seus filhos. Preste atenção. Deus, diante de tudo isso, Ele já sabe do seu erro. Ele já sabe do pecado que você vai fazer amanhã. Ele já sabe do pecado que você vai fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. O ruim é que o diabo vem azucrinar no ouvido da gente, sabe? Falando do ouvido do Senhor. E o Senhor olha para ele, calma, ele tem ainda tempo para se arrepender. E a minha graça, que foi lá na cruz do Calvário, o meu sangue pode perdoar ele. Pode acusando, pode falando das acusações dele. Uma hora ele se conscientiza de que ante aquilo que você está fazendo, tentando tomar a mente dele, vai ter que parar sobre a vida e sobre a história dele. E ele vai reconhecer que o meu sangue o livrou e lavou da cruz. Ele me livrou de toda acusação e que você já é um derrotado. Vai acusando, pode acusando, porque o advogado ainda está na terra. O advogado ainda está ouvindo e falando comigo a acusação. É ele acusando de um lado e o Senhor batendo só assim, ó. É ele acusando, presta atenção nessa visão. É ele acusando diante do altar do Eterno e o Senhor só assim, ó, mostrando para ele as mãos. Como é? As mãos, é? Enquanto o diabo fala, o Senhor está assim debaixo do Senhor, só faz assim, ó. Aí Deus olha e fala assim, olha, a graça dele. Como é? O nome dele. Quem? O nome do Cleito, o nome da Edileuza, o nome da Aline, o nome de quem mais? O nome da Livânia, o nome da pastora Sandra, o nome da minha mãe, o nome da Andriele, o nome do Tiago, o nome da Sirlene, o nome da Stephanie, o nome da Edileuza, o nome da Diana, o nome da Gabi, o nome da Miriam, o nome deles, como é? Está gravado aqui, ó. Como é? O Senhor não precisa nem abrir a boca, ele só levanta as mãos. A Bíblia diz que o seu nome está gravado nas palmas das mãos deles. Então quando ele levanta as mãos, o seu acusador cai por terra. Por quê? Porque ele, quando ele olha para lá, ele ainda consegue visualizar o sangue. Ele consegue visualizar o sangue. Por quê? Porque os seus nomes, Labrachai, Derebe, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei, porque eu carrego. O Senhor carrega nas mãos a marca do teu nome. O Senhor carrega nas mãos a marca do teu nome. Entenda, quando o acusador vem diante da tua vida, ele só levanta as mãos e não fala nada. Por quê? Porque não se afronta aquele que está querendo te acusar de algo. Fica calado, só levanta as mãos e mostra, olha, nas mãos dele estás as marcas que eu sou livre, que eu sou salvo, que ele me curou, que ele me perdoa, e que se eu me ajoelhar agora, neste exato momento, o Senhor do alto dos céus desce e me perdoa. E nesta live ele está dizendo, não há acusação sobre a tua vida, peça perdão, porque o perdão vai ser liberado no dia de hoje. Entenda, quando você se ajoelhar, pedir perdão, o acusador da tua vida tem que bater em retirada, porque não há acusação sobre a tua vida. Ele só quer simplesmente tirar o teu foco em Cristo, fazendo o que? Com que você perca a confiança. E quando você perde a confiança, você não ora, você não jejua, você não fala com ele, você se distancia do Eterno. Mas mesmo assim o teu nome ainda está escrito lá. Você pode pensar que vai se distanciar, mas eu quero te dizer que o amor dele entra sobre a sua história no dia de hoje e faz assim, o meu amor que te constrange, o meu amor que constrange a você, ele te impulsiona para um ânimo
ânimo, para ter força. E nesta noite é o amor dele sobre a minha vida, é sobre a tua vida, sobre a tua história, e dizendo assim: não há condenação, não há condenação sobre a tua vida, não há condenação. Como é, eu pequei agora, não importa, eu não quero saber, para mim 1 minuto atrás já é passado. Se é passado, o Eterno perdoa, simplesmente se ajoelha, peça perdão, porque o meu Jesus Cristo manda te dizer: restaura essa confiança, vamos para frente, vamos começar um novo começo, vamos recomeçar diante de tudo. Eu tenho algo novo, eu tenho começos de vidas aqui diferentes, ministerialmente falando. Então nesta semana, eu não quero saber como foi o teu domingo, se você tomou uma dose de cerveja, se você tomou vinho, para mim tanto faz, indiferente disso. O que eu quero te dizer nesta noite: se você pecou no final de semana, se você pecou hoje, se você pecou ontem, não há acusação sobre a tua vida mais. Ele te perdoou. Como é? Eu estou dizendo para alguém nesta live assim: o Senhor falou comigo aqui agora, o meu amigo falou comigo aqui agora. Olhe bem no meu olho. Eu, o Senhor dos Exércitos, Jesus, te perdoa. Eu te perdoo. Não há acusação sobre a tua vida. Meu Deus, é forte demais. Isso é para alguém desta live. Olha bem nos meus olhos. O Senhor manda te dizer pela terceira vez: eu te perdoo. Como é isso? Eu te perdoo. Eu quero que você restabeleça a sua confiança. Não quero que você pare. Agora não. Eu comecei a plantar algo aí. Ainda que venha o inimigo e tenha derrubado, quincado um pouco o seu galho da sua planta, porque quando a planta vai ser gerada, a gente cerca ela, fica tudo bonitinho, ela vai gerando um pedacinho. Se vem alguma coisa e derruba, a gente já se desanima. Não, calma, eu quero te dizer que ainda tem raiz para baixo, que ainda pode ser brotado, que a tua raiz ainda está em Cristo Jesus, e que ainda que o inimigo tente te acusar, tente te levar a um lugar eterno, eu quero te dizer: o Senhor te perdoa. Como é? Ele te perdoa e diz assim: calma, eu vou derramar água sobre essa sua planta, eu vou derramar um refrigério sobre a sua vida, eu vou te dar um direcionamento hoje, e você vai descer de joelho, vai pedir perdão por este pecado e vai continuar com a comunhão com Ele. Como que é, pastor? Eu não consigo orar muito tempo. Não precisa. Não precisa. O que Ele quer é algo sincero. Ninguém entra num serviço sabendo, ele se aprende. A oração é algo poderoso, porém é algo que o inimigo mais luta contra. Por quê? Porque ele diz que é chato. Ele coloca dizendo que é chato, que não é respondido, que não vê ninguém, que nada acontece, que nada está fazendo. Eu quero te dizer que enquanto você ora, se fosse para você ver, você via. Se fosse para você ver, não havia um mundo espiritual. Se fosse para você enxergar, não precisava nem orar, você estava vendo. A oração é aquilo que você mexe com a fé, colocando a mão nos céus e tirando algo do céu para a tua vida e para a tua história. A oração é você vencer no silêncio uma guerra, porque nós estamos em guerra. Não, nós estamos em guerra aberta contra o príncipe deste mundo, contra o príncipe destas trevas que há neste mundo. Entenda nesta noite, nesta hora, o direcionamento para a tua vida é: volte a falar com Ele, nem que seja 1 minuto, nem que seja 2 minutos, nem que seja 5 minutos. Comece a orar por uma pessoa, comece a orar por outra, comece a orar por outra. Daqui a pouco, quando você pensa que não, você orou 2 horas. Eu já cheguei a orar 3 horas e meia por pessoas aqui, e quando eu olhei no relógio já tinha passado 3 horas e meia. Por quê? Porque quando você ora para alguém, quando você estende o teu clamor para outra pessoa, automaticamente a tua voz é ouvida nos céus, automaticamente o teu nome passa a ser ouvido no céu, automaticamente você desenvolve o poder da oração, o poder da ferramenta, automaticamente a tua confiança volta, te gera fé, te gera estabilidade. O Senhor vai fazendo, operando através da tua oração, você vai recebendo testemunho de vida, e isso vai te impulsionando a mais, ao tempo de que você não consegue nem ficar 1 minuto sem falar com Ele. Eu estou dando graças a Deus destas máscaras. Como que é, meu irmão? Porque só assim ninguém pensa que eu sou louco falando sozinho no meio da rua, porque eu ando falando com Ele, eu ando conversando com Ele, eu ando falando com Ele, eu falo: Jesus, vem comigo, e eu estou aqui ouvindo o hino e estou conversando com o meu Jesus. Eu vou ali, eu estou conversando com Ele, eu chego dentro de casa, tranco a porta: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu vou ler livro, eu vou fazer alguma coisa, mas Ele está sentado, e qualquer hora eu viro para Ele e falo: Pai, amigo, você está aí, então vamos conversar. E é isso, eu sou doido, porque eu entendi que não há condenação sobre a minha vida mais. Eu entendi que não há um peso sobre a minha história.
Eu entendi que o Senhor dos Exércitos já condenou aquele que me acusa. Já condenou aquele que quer me condenar diante das situações. Então, diante da afronta que você recebeu hoje, calma, fique em paz. O meu Senhor, que está aqui, nesta live, segurou 13 pessoas até agora. Entrou já aí 16, 15. Para mim não importa o número. O que importa para mim é: não há acusação sobre a tua vida. O que importa para mim é que você entenda que a tua mente pertence a Ele. Quando ele pensou que tinha tomado João, Deus pega quem? João, o outro. E faz o quê? André, bem-vindo. Sabe o que o Senhor faz? Fala assim, então quer dizer que o diabo pensou que vai levar vantagem. Ele não vai levar vantagem contra a sua história. Sabe por quê? Porque ainda que ele pense que tenha tirado um filho seu da presença dele, ainda que ele pense que tenha tirado você da presença dele, eu quero te dizer que a glória de uma segunda casa é maior do que a da primeira. Só que esse texto, eu dou tanta risada, pastora Sandra. Eu dou tanta risada diante desse texto de a glória da segunda casa será maior da primeira. Por quê? Eu vou abrir aqui 2 minutinhos para falar disso e já volto pro texto. Em que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira? Porque na primeira casa ela era toda feita de ouro. Tinha tudo de melhor da terra. Teve tudo a primeira casa, o templo de Salomão. Mas a segunda casa de Zorobabel não teve. Não teve muito ouro. Não teve muita prata. Não teve tantos sacrifícios como teve no primeiro dia. O material da segunda casa não foi maior do que o da primeira. Desculpa, Ageu. Você tentou empolgar o povo, mas ele não foi. O interessante é que Ageu tentando empolgar o povo para continuar a obra, eu quero dizer o seguinte, que a glória da segunda casa ela só foi maior por um detalhe. Qual? Porque estando ainda Simeão sentado, limpando os bancos da igreja, entra alguém. Como? Entra alguém. Como? Com um bebê no colo. Que bebê é esse? O Salvador. Aí ele diz assim, eu já posso morrer porque os meus olhos viram o Salvador. Então a glória da segunda casa só foi maior, sabe por quê? Porque o eterno, o próprio Jesus, aquilo que é espiritual, o que eu estou te dizendo aqui é que a primeira casa era material, era beleza material. Mas a segunda casa, isso é forte. Meu amigo acabou de soprar aqui. Isso é forte. A glória da segunda casa só vai ser maior, sabe por quê? Não é porque ela vai ter beleza, não é porque vai ter nada. Sabe por que ela vai ser maior? Porque o Senhor dos Exércitos está entrando na tua vida e tomando toda a direção dela. E dizendo assim, olha, não há maior glória do que essa. Qual? Eu estar em tua companhia, eu andar dentro de ti, eu direcionar a tua vida, eu mostrar o direcionamento que você tem que seguir, eu estar presente na tua vida. O templo é outro, nós somos o templo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então esta glória que você está vendo de amanhã, talvez é porque você está bonito com uma corrente, com uma pulseira, com uma corrente, com um brinco, com uma maquiagem, meu Deus. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje, como eu ouvi naquela live da pastora Sandra, que muda-se histórias, que histórias são renovadas a partir de hoje, eu peço uma coisa só, que a tua confiança seja restabelecida, e entenda de uma vez por todas, não há condenação sobre a tua vida, sabe por quê? Porque o Senhor toma posse hoje deste templo que é a tua vida. Ele toma posse e entra dentro de ti, porque aquilo que era material, aquilo que era natural, aquilo que era da terra, vai ficando hoje para fora. Aquilo que o diabo tenta tomar, que aquilo que ele está trabalhando contra a tua história e contra a tua vida, hoje ela está sendo arrancada. A última sandália que estava nos teus pés, que vinha do Egito, o Senhor tira hoje dela. O Senhor tira da tua história e diz assim, calma, eu estou entrando na tua vida, eu estou fazendo algo maior, assim como foi com João. Vou finalizar em 5 minutos. João, eu ganhei João Batista, ô Jesus. Perdeu, parceiro. Imagina o diabo falando, eu sou doido. Perdeu, parça. Perdeu João. A confiança dele é minha, já está indagando se é você mesmo. Perdeu. Meu Jesus só foi fazer o que? Orar. Porque enquanto no oculto ninguém estava vendo nada, ele já estava trabalhando no verdadeiro João.
Ele estava trazendo o verdadeiro João. Enquanto você não está entendendo nada nesta live, o Senhor está trabalhando no seu coração. João Batista viu só uma pomba e ouviu só a voz do mestre. E esse João viu o quê? Meu Deus, é forte. Tá bom, pai. Preste atenção. Jesus falou assim, você pegou um que só viu uma pomba, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, esse que você tirou de mim, ele era familiar, era primo. Mas esse que eu estou ganhando é muito mais íntimo do que um primo. Como é? Ele vai deitar aqui, ó. Como é? Ele vai deitar aqui. Ele vai chorar aqui. E ele vai me amar. Como meu primo não me amou. Ele vai acreditar em mim, mesmo depois que eu vá. Ele vai ter o amor por mim, porque eu vou transformar a vida dele. Porque por enquanto ele está com ódio de João Batista. Como assim? Ele está com a raiva de João. Dizendo assim, olha, quando João chegou para a presença de Jesus, falou assim, vamos lá, vamos orar para descer fogo do céu. O Senhor falou, calma, você não é isso, filho. Deixa eu tirar essa essência de João Batista da tua vida e deixa eu te colocar de Jesus. Deixa eu te mostrar como é os céus. Aí ele começa a dizer, filhinhos, não pequeis. Antigamente desce fogo do céu. Mas quando ele encontrou, meu Deus. E quando eu me encontrei com ele, o primeiro Cleito tirou o cinto para bater num diácono de uma igreja uma vez que veio falar bosta para mim. Este segundo Cleito não. Porque até então eu era discípulo de Cristo. Eu era um conhecedor do Evangelho. Mas do segundo estágio, pós-Covid, que morreu lá no Hospital São Luís do Tatuapé, é outro. E este aqui ele diz assim, filhinhos, não pequeis, porque não há condenação sobre a sua vida. Este que está aqui não ora mais para cair fogo do céu e consumir a sua história, não. Ele ora para que Deus entre na sua vida hoje e transforme este tempo em morada diferenciada. Sabe o que isso quer dizer? Que João, o Batista, ele viu só uma pomba. E esse? Olha, eu tenho algo tão louco que eu vou dizer aqui, pastora Sandra, pastor Tiago. Vocês são conhecedores, Stephanie, que também é uma moça estudada. Eu vou dizer algo aqui. Para mim, Cleiton Soares, João Batista está andando por aí ainda. O João, Batista não. O João, que deitava no ombro dele, está andando por aí na terra em algum lugar. Como é? Você está louco? Tô não. Numa discussão, o cego vira e fala assim, que te importa eu? Que este a quem me ama viva até que eu volte. Alguém sabe como João morreu? Alguém sabe como encontrar o corpo do Batista? Do João, do Batista não, o João, que escreveu a Bíblia, que escreveu o livro de Apocalipse. Jogaram ele dentro de um arco, fogo de coisa, e ele sobreviveu. Um caldeirão de óleo. Aprisionaram ele, tentaram matar ele e não conseguiram. Aí fizeram o quê? Isolaram ele aonde? Na ilha de Patmos. Cadê ele? Nenhum. Eu tenho muitos livros acerca da Bíblia. Nenhum historiador diz da morte de Cristo, de João. Dizem que ele morreu de velhice, mas não confirmam. Sabe o que isso quer dizer? Para mim ele está andando por aí ainda. Ou ele foi levado lá para o céu, como Enoque. Sabe por quê? Porque ninguém pôde dizer nada sobre isso. E o João que o diabo levou só viu uma pomba. Esse João aqui escreveu o livro de Apocalipse. Como é? Ele entrou nos céus. Ele passeou lá dentro. Ele viu coisas, ele ouviu, ele conversou. Ele não só ouviu uma voz, ele conversou com o Eterno. O Eterno falava para ele, mostrava e explicava tudo aquilo que ele estava vendo. E o que ele fez? Trouxe para nós nos dias de hoje. Quando o diabo pensa que tirou a tua vida porque você já imaginou que viu muita coisa só vendo uma pomba e ouvindo uma voz, eu quero te dizer que neste novo tempo da tua vida, que neste novo ciclo, aonde o Senhor dos Exércitos, que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, ele vem te dizendo assim, não há condenação, aprenda isso, volte para meus caminhos, porque o que eu tenho para te mostrar não se compara àquilo que você viu, não se compara àquilo que você passou, não se compara a experiências que você teve passada comigo.
contigo. O que eu quero te mostrar daqui para frente é algo forte. O que eu estou dentro da sua vida. Que a glória desta segunda casa, Labrachai, Derebia, olha o sobrenatural. Que a glória da segunda casa é muito mais profundo, é muito mais forte. O que eu tenho contigo, porque eu não vou te mostrar somente uma pomba. Você não vai ver só um sinal, Labrachai. Você não só vai ouvir a minha voz. Eu vou conversar contigo, eu vou falar contigo. Eu vou te trazer por céu dos céus e vou te mostrar ele por dentro e por fora. Eu vou te mostrar onde você vai morar. Então simplesmente entenda, não há condenação sobre a tua vida, não há condenação sobre a tua história. Aquilo que você cometeu agora, o Senhor dos Exércitos te perdoa. Você está perdoado diante de Cristo. Eu não quero saber o tamanho do pecado. Deus manda eu te dizer, através desta live, através desta palavra, o Senhor dos Exércitos te perdoa. Segue um novo caminho. Como é? Segue um novo caminho. Qual? Não dando ouvidos ao acusador da sua vida. Porque a ferramenta do poder da oração, ela hoje é reestabelecida sobre a sua vida, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus poderoso. Amém, irmãos? Que o Senhor ministre melhor esta palavra em cada coração. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas algo poderoso neste começo de semana. Estamos em um propósito e é muito poderoso. Deus que tem que me dar graça. Orem por mim, por favor. Peça para que o Senhor me dê graça. Porque entramos em algo muito forte. No final eu conto. Eu gostaria que a pastora Sandra fizesse uma oração. Eu vou encerrar essa live. Peço que você volte para receber a oração final. Peço que você volte para receber esta oração aqui da parte do Senhor. O pastor Tiago já me disse que não vai poder porque ele está com as cordas vocais abaladas. Mas que você entenda que Deus ainda vai falar com você através da vida da pastora. Pastora Sandra, eu vou fechar essa live e vou iniciar outra. Ô Stephanie, se você quiser orar também, tá aí. A oportunidade está dada. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Viu? Orem pela minha vida. Alguns dessa live sabem do propósito, do que eu estou fazendo. Diana, Thiago, eles sabem. Eu peço que vocês entrem de novo na live. Eu vou encerrar, só tem 2 minutinhos, tá? Vou encerrar, pastora Sandra, se puder, entre de novo.